Olá, meus queridos alunos, mais uma vez um prazer enorme estar aí com vocês. E hoje nós vamos dar prosseguimento aí à aula sobre extinção das obrigações, precisamente tratando do Instituto da Ação em Pagamento. Pessoal, o tema da ação em pagamento é extremamente relevante, assim como o próximo que nós vamos estudar, que é a novação. Então eu preciso aí de um pouquinho mais de concentração de vocês para que consigam compreender aí da melhor forma possível o tema. Turma, quando a gente fala em dação em pagamento, é muito simples. A dação em pagamento, ela consiste aí na entrega pelo devedor de coisa diversa daquela que foi pactuada. Como assim, professor? Ora, no momento de cumprir a obrigação, então, o devedor ele vai cumprir não com a prestação que ele se obrigou, mas sim com uma prestação diversa. Imagine então um devedor da quantia aí de R$ 10.000 a um determinado credor. Ocorreu lá o vencimento da dívida, ele não conseguiu fazer o pagamento da quantia, ele vai então perante o credor e fala: olha, eu posso te pagar com automóvel? O credor fala: sim. Então está aqui o automóvel no valor de R$ 10.000, resolvida a obrigação. Perfeito. Isso é dação em pagamento. É a entrega pelo devedor de coisa diversa do que ele pactuou anteriormente. Existe aí a aceitação do credor e o credor aceitando e realizando entrega resolve a obrigação. Isso é dação em pagamento. Muito tranquilo até então. Mas eu pergunto para vocês, pessoal, dação em pagamento é a mesma coisa que obrigação alternativa? E aí? Turma, não é a mesma coisa. Por quê? Nas obrigações alternativas, as diversidades de objeto, a pluralidade de objeto, consta no próprio título da obrigação. Lá já vai constar que o devedor pode cumprir a obrigação de uma forma ou de outra, mediante a entrega de um carro ou mediante a entrega de dinheiro, mediante a entrega do imóvel ou mediante a entrega de um caminhão. No título da obrigação alternativa, vai dar a possibilidade de o devedor cumprir a obrigação de várias formas. Já na dação em pagamento, não. O devedor ele está obrigado a fazer o pagamento da forma que foi com o objeto, da forma que foi ajustado. Então, a prestação que ele deve é aquela que foi ajustada. Mas, por não conseguir, em regra, por não conseguir realizar o pagamento, ele, mediante a anuência do credor, a concordância do credor, ele cumpre outra obrigação que vai suprir a anterior e que ele vai estar resolvida a obrigação. Turma, então para que exista aí a dação, para que ocorra a dação em pagamento, ou seja, são requisitos da dação em pagamento a existência de uma dívida vencida. Antes da dívida estar vencida, a gente não fala em dação. Por quê? Poxa, não pode cobrar, não foi nem vencido ainda, como é que já vai querer pagar de outra forma? Só depois de vencida, que não conseguindo o devedor então cumprir a obrigação da forma que ele avançou, aí sim a gente fala em dação, se ele entregar coisa diversa. Um outro requisito para que dação em pagamento se configure, ou seja, exista, é o consentimento do credor. Isso porque no artigo 313 do Código Civil, artigo 313, consta lá que ninguém é obrigado a receber prestação diversa da devida.
Vocês lembram disso aí? Ninguém está obrigado a receber. Você não pode compelir ao devedor receber obrigação diversa do que foi pactuado. Assim como não pode obrigar o credor a fazer o pagamento de forma diferente do que foi avançado. Então, o consentimento do credor, no caso, é necessário em razão dessa regrinha. Tranquilo? 12/8. Além disso, para que seja configurada a dação em pagamento, é necessário a entrega da coisa diversa da devida. Por quê? Se o devedor entrega o que ele pactuou, ocorreu o pagamento voluntário, aquele pagamento que a gente viu lá no início da extinção das obrigações, pagamento clássico, tradicional, normal. Agora, se ele pagar cumprindo uma prestação diversa da do que foi pactuado, aí sim é hipótese de dação em pagamento. Como último requisito aí da dação em pagamento, nós temos o ânimos dissolver. Então, aquele devedor, o devedor que entrega a coisa diversa, ele tem que ter um ânimo, ele tem que estar, o desejo dele é solucionar, fazer a quitação da obrigação principal. Isso aí é um pouco óbvio, mas a doutrina traz, então eu passo para vocês. Mas ele tem que estar aí com essa intenção de fazer a quitação da obrigação, entregando uma coisa diversa. Pessoal, uma observação que eu faço aí para vocês, que se o devedor entregar um título de crédito, vocês vão estudar isso mais para frente, são cheque, nota promissória, letra de câmbio, duplicata. Então, se o devedor fizer a entrega, então ele está lá obrigado a fazer o pagamento de R$50 mil. Se no momento do pagamento, do vencimento da obrigação, ele não consegue fazer, mas ele vai lá e faz a entrega de um título, não há que se falar em dação. Por que não há que se falar em dação? Porque, no caso, vai estar caracterizada cessão de crédito. E por quê, professor? Por que não é dação e sim cessão de crédito? Porque o título em si, ele não é uma forma de pagamento, ele não é uma quitação, ele não é o pagamento propriamente dito. O título de crédito, ele é uma promessa de pagamento. Vocês compreenderam? Somente no futuro, que seja, somente no dia seguinte, se o vencimento do título tiver para o dia seguinte, por exemplo, se a previsão de compensação do título tiver para o dia seguinte, é que vai realizar o pagamento. Por isso que a gente não fala, quando o credor recebe, então, esse título de crédito, de dação em pagamento. Porque, na verdade, está havendo o quê? Uma cessão de crédito. Uma cessão de crédito. O credor tinha um crédito e ele recebeu um outro crédito. Perfeito? Tranquilo. Pessoal, para a gente basicamente finalizar o tema aí de dação em pagamento, é importante a gente entender aí a figura da evicção. Isso porque o código, ele traz aqui no artigo 359 a seguinte disposição, olha: se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, reestabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiro. O que é isso? A evicção, ela é uma garantia legal nos contratos onerosos em que há aí transferência de propriedade. Então a gente tem que entender que a evicção, ela é uma garantia. É uma garantia para o caso de perda. Então, o evicto, aquele que está recebendo o bem, porque você imagina que na dação
me comprometi a fazer o pagamento mediante a entrega de 50 mil reais. Não tenho, vira e fala, olha, eu tenho uma casinha aqui bacana que vale 50 mil reais. Posso fazer o pagamento mediante a entrega desse bem? Credor. O credor vai falar, perfeito, professor, pode fazer sim. Então eu vou lá e entrego esse bem, tá? No caso eu sou o evicto. Evicto não. O evicto, salvo engano, é o adquirente. É o adquirente. Mas fato é o seguinte, depois eu tenho que até confirmar, senão vou confundir. Mas fato é o seguinte, eu vou entregar aí esse bem. O adquirente é o credor, é o que vai receber. Ele que seria então o evicto. Beleza. Então eu vou entregar esse bem, eu vou entregar lá a minha casinha. Perfeito? Só que você concorda que, imagina que por qualquer motivo eu não falo para o credor. Então falo, mas está tendo uma discussão aqui, uma discussão judicial de quem que é o real proprietário desse imóvel. E vai que eu perco esse imóvel. O credor, no caso que seria o evicto, porque o terceiro aqui vai ser o evictor, ele vai pegar a coisa, ele está provando que ele é o proprietário da coisa, e não eu, mas lá no cartório estou eu, tudo bonitinho. Só que ele provou lá, por qualquer meio, isso aí não importa, que ele é o proprietário da coisa. Ora, ele, então, poderia pedir aí do credor que está recebendo. Imagina lá que ele averbou no cartório, que está havendo essa discussão judicial, mesmo se não tiver averbado. Só que aí vai entrar em outros institutos, mas fato é o seguinte, que se esse evictor, esse terceiro aqui que está brigando pela propriedade do bem, ele ganhar, ele vai lá e vai pegar a casinha do credor. E ele pegando a casinha do credor, o código ele traz essa garantia legal aí, que é o Instituto da Evicção, que ocorrendo então a evicção, ocorrendo essa perda aí pelo adquirente do bem, essa perda aí pelo credor, ele, no caso, não vai ter prejuízo, porque óbvio que ele vai ter um prejuízo, que ele vai perder o bem, né? Mas vai restabelecer a obrigação originária. Vai voltar, então, a obrigação original. Isso aí está no artigo 359 do Código Civil. Perfeito, turma? Então, sobre dação, esses são os principais pontos. Tem outros que eu vou abordar lá na aula, para a gente debater com mais profundidade. Mas é isso. Espero que vocês tenham um bom estudo aí. E vamos que vamos. Um abraço a todos.